pessoal, então a gente vai continuar falando o que? Sobre o nosso sistema esquelético, né? Do nosso sistema esquelético, tá? Lembrando, pessoal, que... Deixa eu só trocar isso aqui, né? A gente falou sobre a classificação lá dos ossos, né? Eu falei aqui para vocês sobre o esqueleto, né? Do esqueleto que apendicular e do esqueleto que? Do esqueleto axial, tá? Agora a gente vai falar do sistema articular, ou das articulações, que são o quê? São também conhecidas como junturas, tá? Por quê? Porque elas vão ajuntar os nossos ossos, tá? Então veja só, ó, articulações ou junturas são as uniões funcionais entre diferentes tipos de ossos do esqueleto humano. São divididas nos seguintes grupos de acordo com sua mobilidade e estrutura. Então, criancinhas, olha só, essas articulações, elas também vão ter o quê? Uma classificação, né? Eu vou classificar essas articulações de acordo o quê? Com o movimento que elas vão o quê? Fornecer, tá bom? Mas a gente tem que pensar o quê? Que a articulação não significa só movimento, muitas das vezes não, né? Ela vai significar também o quê? União, tá bom? Então, de acordo com o movimento, eu tenho 3 tipos de articulação ou junturas, né? Olha só, as articulações fibrosas, conhecidas como sinartrose ou imóveis. As articulações cartilagíneas, anfiartroses ou com movimentos o quê? Limitados, né? Limitados. E as articulações sinoviais, conhecidas como diartrose, que são articulações de movimentos amplos, tá? Então nós temos o quê? 3 tipos de articulação. 3 tipos de articulação. As chamadas sinartrose, anfiartrose e as diartroses, tá bom? São essas as formas de articulação, de acordo com o movimento que elas vão fornecer, tá bom? Vamos ver cada uma delas, ó. Vamos começar com essa articulação fibrosa aqui, ó. Então são as sinartroses, ó. Articulações fibrosas, sinartroses ou imóveis, né? Então vamos lá ler, ó. São todas as articulações onde os ossos estão quase em contato direto entre si, tá? Elas são imóveis, elas não vão fornecer o quê? Movimento. Quase que elas vão ser imperceptíveis, elas são praticamente só uma ligação entre um osso e outro osso, tá bom? Entre esse osso aqui e esse outro osso, tá bom? Essas sinartroses, essas articulações fibrosas, elas podem ser de 3 maneiras, ó: suturas, sindemoses e gonfoses, tá bom? Então, ó, a sinartrose pode ser suturas, sindemoses e gonfoses. Nossa, professor, cada nome, hein? Pois é, realmente cada nome, né? São nomes o quê? Difíceis, tá bom? Ó, suturas são articulações fibrosas constituídas por várias camadas de tecido conjuntivo. Lembrando que tecido conjuntivo é tecido ósseo, né? Denso, que se encontram entre os ossos do crânio. Os ossos do crânio, tá? Olha só aqui, ó. As suturas. Se você pegar os ossos do crânio, gente, ó, vocês vão ver que esses ossos do crânio, eles são ligados entre si por essas partezinhas aqui, ó. Isso aqui nós chamamos o que? De suturas, tá bom? Aqui, ó, elas aumentadas, né? Nas crianças, nos recém-nascidos, né? O pessoal chama de fontanela, né? A mãe de vocês, a avó de vocês vai chamar de moleira. Ai, cuidado que a moleira do menino está aberta. Por quê? Porque nas crianças, essas recém-nascidos, né? Essas suturas, elas vão estar o quê? Bem afastadas, tá? Qual que é a função dessas suturas para quando a criança nasce? Para quando acontecer o parto normal, como elas estão bem afastadas, essa parte que está afastada, ela é o quê? Ela é flexível, né? Então a cabeça da criança, ela é bem mais flexível. Então ela diminui o tamanho para passar pelo canal ali, pelo útero, né? Para sair de forma o quê? De forma normal, tá bom? Então para isso que serve essas fontanelas, né?
Mas aqui nós vamos chamar de suturas, tá bom? No adulto, elas vão o quê? Elas vão se fundir praticamente. Vai ficar só esses sinaizinhos aqui, né? Que nós chamamos de suturas, tá bom? Bom, então suturas são articulações fibrosas constituídas por várias camadas de tecido conjuntivo, que é tecido ósseo, né? Que se encontram nos ossos do crânio. Aí a gente tem a sindesmose. Isso aqui também é outro tipo de articulação, que é sinatrose, né? Olha só, sindesmose. Tem uma lâmina de tecido fibroso e ligamentos. Esse tipo só é encontrado na articulação tíbio-fibular, distal e sistema radio-ulnar, né? Vamos ver a sindesmose aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. A tíbia e a fíbula, né? Elas vão estar ligadas. Tíbia e fíbula eu mostrei para vocês. É o que? O osso da perna, lá da canela, né? Então elas vão ser ligadas aqui, ó, nessas pontinhas, por essa sindesmose aqui. Tá vendo, ó? É uma ligação aqui, ó. E aqui, radio-ulnar, né? Que são os ossos do quê? Do antebraço aqui, né? Ó, essa partezinha aqui, ó, essas partezinhas aqui, elas são ligadas por essa fibra. É uma espécie o quê? De cartilagem, né? De tecido fibroso, né? Então é sindesmose, tá bom? Sindesmose. Só temos esse exemplo no corpo, tá bom? E a gente tem o quê? As chamadas gonfoses, né? É uma articulação fibrosa restrita à fixação dos dentes. Se encontra entre a raiz do dente e seu alvéolo. As gonfoses também são chamadas de articulação em cavilha. Cavilha é porque tem um buraquinho, né? Vamos ver a gonfose aqui? Aí a gonfose, ó. Você tem o dente, né? Você tem a mandíbula aqui. Aqui você vai ter os dentes. E aqui ele tem um buraquinho aqui para estar encaixado, tá vendo, ó? Por isso que são chamados de cavilhas, né? Então o dente penetra aqui está o osso, ó, tem um buraco, ele fica o quê? Encaixado aqui, né? Então é uma espécie de articulação também, chamada de gonfoses, né? Lembrando, criancinhas, que esses três tipos de articulação que eu mostrei para vocês aqui, suturas, sindesmoses e gonfoses, elas são o quê? Sinastrose, né? Sinartrose, tá bom? Sinartrose. Agora a gente vai ver um segundo tipo de articulação, que são as chamadas o quê? Articulações anfiartroses, tá? Ó, anfiartroses é uma articulação composta de tecido cartilaginoso e, portanto, de movimento limitado. Pode ser encontradas em dois tipos, tá? Então eu também tenho dois tipos de articulação anfiartrose: a sincondrose e a sínfise. Então, a sincondrose e sínfise, né? Ó, mantém os ossos articulados por cartilagem alina. Devido a isso, podem ser do tipo temporário e permanente, né? Então, olha só, a sincondrose, vamos ver uma circondrose aqui, ó, que é uma articulação anfiartrose. Criancinhas, se vocês não estudarem isso aí, vocês não vão entender, vocês têm que pegar, ler para estudar, né? Então, ó, circondrose é uma articulação anfiartrose, né? Bom, olha só. Então, tipo de circundrose, ó, a placa epifisária. Lembra que eu falei para vocês daquela placa epifisária que vai ligar a sínfise e a diáfase, né, dos ossos longos? Então, essa placa epifisária é uma espécie de circundrose. E olha só, as costelas, a cartilagem das costelas, né? Tá vendo? Ó, tá vendo que a costela aqui, ó, ela apresenta o quê? Algumas cartilagens, tá vendo? Na pontinha, ela tem a cartilagem que vai ligar esse osso aqui, que nós chamamos do quê? De osso externo, né? Então, o que vai acontecer? Isso aqui nós vamos chamar o quê? De sincondrose, né? Sincondrose, tá? É uma espécie de articulação, tá bom? Então, ó, as anfiartroses pode ser sincondroses. E agora nós vamos ver o que? A sínfise. A sínfise, ela aqui, ó, é a sínfise púbica, né? Ela vai estar ligando esses dois ossos aqui, ó. Vamos ver aqui de novo, ó. Mantém os ossos articulados por tecidos fibrocartilaginosos. É a sínfise púbica, né?
Então, na região púbica, ó, vai ter uma cartilagem ligando essa parte aqui com essa outra, que nós vamos chamar o que? De sínfase, né? Sínfase púbica, né? Esses aqui são os ossos do pubis, né? Do pubis, tá bom? Bom, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para a gente recordar, ó. Então, nós temos 3 tipos de articulação no nosso organismo: a sinartrose, anfiartrose e as diartroses. A gente viu primeiro que as sinartroses. As sinartroses podem ser o que? Suturas, sindemoses e gonfoses, né? Aí nós temos as articulações anfiartroses, né? Que podem ser o que? As sincondroses e as sínfises, tá? E agora a gente vai ver o que? O terceiro tipo de articulação, que é chamadas articulações sinoviais ou diartrose, tá? Pessoal, essas articulações aqui, ó, esse terceiro tipo, é a mais importante das articulações do nosso corpo. Na verdade, todas são importantes, mas as sinoviais, elas são as mais numerosas, né? É onde a gente vai encontrar mais articulação no corpo. A maioria delas são o quê? Sinoviais. Então tem maior número, tá? E elas também têm o quê? O maior condição de movimento. Toda articulação que você conhece, né? Aquelas lá atrás, aquelas duas atrás, você não conhecia. Você passou a conhecer agora. Agora, todas as articulações que você conhece no seu corpo, elas vão ser sinoviais. Por exemplo, aqui, ó, dos dedos, do punho, do pescoço, do maxilar, né? Do joelho, do ombro, do cotovelo, dos dedos dos pés. Todas essas grandes articulações, elas são conhecidas como articulações sinoviais, né? Ou de artrose. Elas vão conceder um movimento que bem amplo, tá? Diferente, pessoal, dessas outras duas aqui, ó. Diferente das chamadas, diferente das sinartroses e diferente das anfiartroses. Essas aqui não conferem movimentos, né? Ou conferem movimento muito limitado. As sinoviais, elas vão conferir o quê? Um movimento bem amplo, né? Bem amplo mesmo, tá? Então, todas as articulações que nós conhecemos no nosso corpo, elas são chamadas de sinoviais. E essas articulações sinoviais, elas vão ter uma cápsula articular, vão ter ligamentos, cavidade articular, cartilagem articular, líquido sinovial e pode ou não possuir um disco articular. Todas elas vão ser mais ou menos assim, ó. Você vai ter um osso 1, um osso 2, né? Você vai ter um espaço, aqui nesse espaço você vai ter o quê? Uma cartilagem, né? Uma cartilagem. Aqui você também vai ter outra cartilagem, né? E aí você tem o quê? Uma membrana, que eu vou chamar de membrana sinovial, tá? Vai fazer uma cápsula, chamada cápsula sinovial também. Dentro dessa membrana sinovial eu tenho o chamado líquido sinovial, tá vendo? Esse espaço aqui, ó, eu tenho um líquido. Esse líquido, ele vai servir o quê? Além de amortecer os impactos, ele também vai servir para quê? Ele vai servir para lubrificar essas articulações, para que haja um deslizamento melhor, né? Um deslizamento melhor de osso com osso, tá bom? Então, beleza, aqui a gente tem o quê? O chamado líquido sinovial, né? O líquido sinovial, tá certo? Toda articulação sinovial, ela tem esse líquido sinovial, e ela vai se apresentar assim, tem um osso, outro osso, a gente vai ter o quê? Tecido cartilaginoso em cima desses ossos, no meio nós vamos ter o quê? O líquido sinovial, e aqui nós vamos fechar com essa chamada membrana sinovial, para que esse líquido ajude no deslizamento, tá certo? Bom, pessoal, com isso também a gente falou sobre as articulações. Eu vou deixar algumas questões para vocês, vou deixar também o texto para vocês, né, para vocês lerem a respeito disso, tá bom?
Não é complicado, tá? Não é complicado. Você só vai ter que memorizar esses nominhos que são difíceis, tá? Os nomes são o quê? Mais difíceis. Porém, assim, para entender, não tem assim, não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Leiam o texto, respondam as perguntas, né? Elas se corrigem automaticamente lá na plataforma, tá bom? E qualquer dúvida vocês entrem em contato com o professor, tá bom? Então tá, criancinhas, até mais, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Tchau, tchau.